Oi, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à live do espanhol. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprender e praticar espanhol, para que serve, como e onde. A gente vai começar se apresentando, para quem não nos conhece ainda. Meu nome é Vitória, eu sou bolsista da UNAP. Sou formada em letras, licenciatura, português e espanhol, e já dou há um tempo aulas de espanhol como língua estrangeira. A Carol vai se apresentar agora. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Caroline, eu também sou bolsista da UNAP. Eu sou estudante de letras, português e espanhol. Também já leciono há um tempo em algum curso de idioma que é o NERI, da URGS, e em outras oportunidades também tive a oportunidade de lecionar. E desde o ano passado a gente começou a ser ministrante também da oficina de espanhol, da conversação em espanhol, mais especificamente, que ao final a gente vai falar um pouquinho mais sobre como é a oficina, o que a gente faz nela, mas antes a gente vai falar de algumas coisas. Isso, então, como a Carol comentou, a gente, no ano passado, teve a oportunidade de oferecer a oficina de espanhol para quem já conhecia o idioma e queria pôr em prática, e a gente conseguiu ter um bom público, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais para quem não conhece, se interessar, poder se inscrever. Bom, para começar a nossa conversa, a gente quer propor uma dinâmica inicial, para iniciar, né, sobre mitos e verdades sobre a língua espanhola. A gente sabe que sobre qualquer língua existem mitos e verdades, mas o espanhol tem umas que são repetidas tantas vezes que as pessoas acabam tomando como verdade o que é mito, às vezes o que é mito entendendo como verdade, enfim, fazendo uma confusão. A gente vai esclarecer alguns mitos e esclarecer, desmistificar alguns mitos para a gente começar essa conversa sobre esse idioma tão importante. Então, eu vou ler algumas afirmações e vocês podem interagir no chat dizendo se é mito ou verdade. E se quiserem comentar por que é mito, por que é verdade, fiquem à vontade. Eu vou começar então. A primeira afirmação é que a gente não precisa aprender espanhol, porque quem fala português consegue se virar. Ou seja, se vai para algum outro país que fala que tem o espanhol como língua materna, a gente brasileiro não precisa aprender porque a gente sabe espanhol, porque é a mesma coisa. Mito ou verdade? O que vocês acham? Vamos ver lá no chat. Ó, já estão lá colocando mito, que é Vamos ver se alguém mentira. vai achar que é verdade. Alguém acha que é verdade, que a gente não precisa aprender o espanhol. É a mesma coisa que português. Mito, estão dizendo que é mito. Isso mesmo. A gente colocou essa afirmação justamente para desmistificar. Com certeza, vocês já vão ter ouvido muitas dessas afirmações e é uma mentira, né? O espanhol não é a mesma coisa que português e vice-versa. São línguas diferentes, são línguas que possuem cada uma seu vocabulário, sua estrutura sintática. Elas são diferentes e são línguas oficiais de diferentes países. Então, não tem como a gente afirmar que não precisa aprender espanhol só porque tem países próximos ao Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente que mora no Rio Grande do Sul, não dá para a gente afirmar isso porque são línguas diferentes. Então, a gente provavelmente vai entrar acreditando nesse mito e vai acabar não se saindo bem na comunicação com quem fala o espanhol como língua nativa. Bom, agora a gente vai para a segunda afirmação. Aprender espanhol é mais fácil que aprender outras línguas. Isso porque, encadeado com a primeira afirmação, as pessoas acreditam que é fácil, porque é a mesma coisa, então
é mais fácil que aprender inglês, por exemplo, ou aprender italiano, ou qualquer língua. Vocês acham que é mais fácil? Mito ou verdade? Ou também falar se é mais fácil ou mais Podem difícil, falar né? se acha que é mais fácil, mais difícil, exatamente. Estão dizendo que não é mais fácil. Que é mentira. Que é verdade. Para É mim, mais. a Suzana falou que para mim acho mais fácil. Quando fui para a Espanha, não sabia nada de espanhol e foi um pouco complicado. Verdade, para mim é mais fácil. A Sônia colocou. Yolanda botou que para ela é mais fácil que o inglês. Bom, então, essa afirmação, exatamente como vocês colocaram. Alguns botam sim ou não, outras pessoas vão justificar que é mais fácil porque com o inglês tem mais dificuldade, por exemplo. Mas pensando em questões de aprendizado de línguas, não é mais fácil nem mais difícil. Toda e qualquer língua que não seja a nossa língua materna, que a gente vai aprender como língua estrangeira, vai ter dificuldades que a gente vai ter que enfrentar por se tratar de um novo idioma, por se tratar de todo um sistema linguístico diferente do que a gente não conhece. Então, a gente colocou essa afirmação para dizer que não é nem mais fácil nem mais difícil. A língua espanhola, como qualquer outra língua, vai gerar dificuldades, mas é claro que a gente vai conversando ao longo da nossa live e a gente sabe que dá para nós brasileiros, falantes de português, afirmar que tem algumas proximidades que vão nos ajudar, mas que, ao mesmo tempo, essa aproximação pode nos deixar caindo no famoso pega-ratão, como a gente fala popularmente. Então, muita proximidade pode, às vezes, confundir. Então, nem mais difícil nem mais fácil. Qualquer língua vai ter suas dificuldades e para algumas pessoas essa dificuldade vai ser maior ou menor. Vamos ver agora a próxima afirmação. A próxima afirmação é: o espanhol é língua oficial em 21 países. Não há, portanto, variante, sotaque, certo ou errado. Vocês acham que é verdadeira ou falsa? Mito ou verdade? O espanhol é língua oficial de 21 países e, por isso, não há uma variante ou um sotaque certo ou errado. Ó, vocês falando errado. Vamos ver. A variante, sim. Uhum. Quem mais? Falsa, mesmo na Espanha tem muitos dialetos. A variante em determinados países. Gente, essa afirmação é verdadeira, ou seja, o espanhol ele é língua oficial em 21 países. São muitos países que falam espanhol e pensando assim, eu sempre gosto de explicar. Se dentro do nosso próprio país existem muitos sotaques, muitas formas de falar a mesma palavra e um mesmo idioma, imaginem 21 países que falam o mesmo idioma. Existe uma variedade enorme de formas de falar espanhol, sotaques diferentes. Então, a gente estudando a língua, a gente vai vendo cada prof, às vezes, é um pouco diferente. Cada pessoa você tem mais facilidade para falar com um sotaque, um acento mais próximo ao da Espanha, mais próximo do Rio da Prata, que são aqui Uruguai, Argentina, outros mais os sotaques caribenhos. Então, é uma vasta variedade e são 21 países mesmo que falam a língua espanhola. Inclusive, tem um país, a Guiné Equatorial, que
um país do continente africano que fala espanhol. Então, essa afirmação é verdadeira. Só Próxima, pode complementar. aqui nessa afirmação, a gente pode, na verdade, pensar em várias possibilidades de certo ou errado, ou mito ou verdade. A gente pode pensar que 21 países é mentira, achar que é menos, quando na verdade são realmente 21 países, como a Caroline comentou. A questão do sotaque, então, mais a nível, né, da fala. Todo lugar que falar desses 21 países vai ter uma entonação diferente, um modo de falar diferente e que não é certo nem errado, é próprio daquele país, daquela comunidade. Então, o que a gente escuta muitas vezes é que, se tu quer aprender a falar espanhol, é melhor tu aprender o sotaque da Espanha, o sotaque europeu, porque lá é oficial, é estándar. Não, não, isso a gente tem que ir para a aula de espanhol e tirar isso da nossa mente, porque a gente vai estudar espanhol para poder se comunicar com diferentes lugares que falam espanhol, não só com a Espanha. E não é porque é Espanha que é o sotaque correto. Ele é um sotaque como qualquer outro dos 20 países. Então, qualquer um dos 21 países vão ter o seu sotaque e eles são corretos. E na questão das variantes, pode ser tanto do sotaque, mas como também do léxico, das palavras. Então, o Brasil, por ser muito grande, ele tem. Cada lugar vai chamar, por exemplo, uma fruta de uma forma diferente. E isso acontece com a língua espanhola nesses 21 países. Então, para uma mesma fruta, para um mesmo objeto, a gente pode encontrar diferentes formas de chamar aquela mesma palavra. E a gente vai ter que se adaptar, reconhecer onde cada uma é falada. E isso não vai dizer que é certo ou errado. Então, é verdade essa afirmação, porque os 21 países vão ter sotaques e variantes que vai depender daquele lugar, daquele país. Agora, a próxima. Vamos ver, Carol. Para conseguir falar em espanhol, basta colocar ito no final da palavra ou ditongar, como em cueca-cuela. Yes. O que vocês acham? Mito ou verdade? Quem já se pegou tentando falar espanhol e colocando ito no final, acha que é verdade ou mentira? Que para conseguir falar espanhol basta fazer essas formas. Vocês já ouviram alguém falar que é fácil? Ou já ouviram essa afirmação? Porque ela é muito comum. A gente, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai dar aula, é uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar, porque senão isso vai acabar aparecendo em algum momento. O pessoal está colocando. Tem um pessoal que riu. Às vezes, não tem problema, a gente, antes de ser professora, de estudar letras, é normal, a gente cai nesses mitos, ou até brincando, né? Não tem problema. O importante é a gente não tomar isso como verdade e levar para a vida. Então, realmente, o pessoal está dizendo que é mito, que é mentira, que é uma piada. Muitas vezes fazem piada com o espanhol, sendo que é uma língua como qualquer outra. Então, botar isso no final para fazer piada não é legal. Isso mesmo. Então, a língua espanhola, como se trata de uma língua, ela tem um vasto vocabulário, uma vasta gramática também a ser desbravada para ser minimizada a ito e ditongar coisas. Então, é muito importante, depois a gente vai passar as dicas do espanhol, sempre aprender, buscar em sites confiáveis, sites da língua mesmo, buscar em dicionários, buscar aprender realmente, não cair nesses padrões, assim, então, que acaba sendo uma piada, né, sobre a língua espanhola. Acho que agora a gente pode ir para a próxima, então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa. E a próxima, então. Aprender espanhol amplia nossos conhecimentos culturais
e permite que aprendamos mais sobre o nosso processo histórico e do nosso o processo histórico do nosso continente. O que vocês acham sobre essa afirmação? Que aprender espanhol amplia nossos conhecimentos culturais e permite que aprendamos um pouco mais sobre o processo histórico do nosso continente. Vocês concordam? Vocês acham que é verdade? Certo? Ó, já tem gente falando. Pode repetir, claro. Aprender espanhol amplia nossos conhecimentos culturais e permite que aprendamos mais sobre o processo histórico do nosso continente. Com certeza, amplia mais. Isso. Tá? Essa afirmação é isso, históricos em geral, até a gente pode falar. Que em questões de continente, a gente vive na América do Sul. Todos os países ao nosso redor, quase todos, na verdade, falam a língua espanhola. Então, estudar espanhol e estudar também a cultura desses países, o processo de colonização, o processo de desenvolvimento enfim, ou de descoberta, entre algumas aspas, né? Vai ajudar também que a gente veja o nosso processo histórico, porque como é aqui do lado, a gente consegue ver muitas semelhanças, o que a gente se distingue, no que a gente se assemelha. Então, é muito importante, quando a gente vai aprender espanhol, que a gente também aprenda essa parte cultural da língua. Não se trata só de aprender a gramática, ou só de se aprender o vocabulário, também trata de aprender a história da língua, a cultura que tem por trás. Então, aprender espanhol é, sim, aprender um pouco mais sobre nós mesmos, assim, e também sobre esse lugar onde a gente vive. Isso, Tratado de Tordesilhas, muito bem. A gente consegue ter um vasto conhecimento através da língua espanhola, dos nossos processos de descoberta, né, entre aspas, que eu falo, e desenvolvimento cultural. A próxima Vitória vai falar um pouquinho. Então, a última agora, para o início da nossa conversa, a afirmação é a seguinte: Portunhol não é uma língua, mas sim um caminho até a língua espanhola. O que vocês acham? Verdade ou mentira? Vou repetir. Portunhol não é uma língua, mas sim um caminho até a língua espanhola. Vamos ver o que vocês acham. Mito, verdade, mentira. Verdade. Tem pessoal colocando que é verdade. Então, acho que sim. Tem um pessoal botando acho que sim, né? Vamos ver se é ou não. Portunhol não deve ser falado. Então, a Sônia colocou isso, um ponto importante, vamos comentar sobre. Essa afirmação é boa para a gente pensar exatamente na questão de quem ainda não estudou ou de quem já estudou há um certo tempo e não praticou mais, ou porque já foi em alguns países que falam espanhol, de que o portunhol, como a gente chama aqui basicamente mais no Rio Grande do Sul, pela proximidade, o portunhol, ele não é errado, não é algo que a gente tem que abominar, dizer que não pode falar, não pode tentar. É exatamente como a afirmação vai dizer, é um caminho. Então, sim, é verdade. Para a gente chegar à língua espanhola, a gente tem o conhecido portunhol, mas a gente não pode chamar ele de língua. Então, aí que está o ponto.
A gente pode tentar falar espanhol, e acabar caindo no portunhol, não tem problema, porque é o aprendizado, mas a gente não pode sair falando que portunhol é uma língua, e também se relaciona lá com a nossa primeira afirmação, de que não precisamos aprender espanhol, porque sabemos português. Então, uma afirmação vai excluindo a outra. Aqui é verdade, mas a gente não pode chamar de língua. E um ponto importante do aspecto do portunhol, pela proximidade que a gente tem e por a gente estar na América do Sul, com tantos países ao nosso redor que falam espanhol, a gente vai acabar tendo algumas palavras da língua espanhola que vão acabar sendo usadas no português. Então, às vezes, a gente nem tem conhecimento do nosso vocabulário, exatamente porque vão tendo trocas, transformações, trocas entre essas duas línguas. Então, a gente, sim, tem, às vezes, mais facilidade de aprender espanhol, não porque é mais fácil, mas pela proximidade dessas duas línguas que são latinas. Então, essa afirmação gera todas essas discussões, mas o importante é, se sabe portunhol, tentar aprimorar para chegar na língua espanhola. Por isso que ela é um caminho. Ela não isso. É para permanecer. A gente não pode permanecer no espanhol. Por isso que a gente tem que aprender espanhol. A gente, no começo, ali, quando a gente está aprendendo, a gente vai falar talvez uma palavra, duas, tentar um verbo que a gente não sabe, a gente é capaz de botar em português, mas o mais importante é seguir o caminho. Se tá no portunhol, continuar estudando até conseguir realmente chegar à língua espanhola de fato. Isso. Bom, o pessoal está interagindo, vamos ver um pouco aqui. Então, a gente respondeu a Sônia, que falou que portunhol não deve ser falado. Então, Sônia, a gente pode falar, mas é como a Carol disse, permanecer que não é o ideal para quem quer aprender a língua de verdade. Penso que em algumas situações ajuda, sim. Quando a gente está aprendendo, o portunhol é excelente até para praticar, então não deixar no desuso. E a Beatriz colocou: conheço chileno que mora no Brasil há 40 anos e fala portunhol por ter dificuldade de falar português. É uma perspectiva, né, ao contrário. Então, é uma pessoa que fala espanhol como língua materna e que está com dificuldade de aprender o português. E aí as nossas discussões servem para esse ponto também, né? Ele provavelmente tem dificuldade por ser muito próxima uma língua da outra. Agora, próximo ponto da nossa conversa é os benefícios de aprender um idioma. Então, aí, em geral, né, a gente vai tratar, claro, enfocar o espanhol, mas tratar da questão de quais são os benefícios da gente estudar uma nova língua, de aprender um novo idioma. E vocês podem também comentar outros benefícios que vocês acreditam que venham desse aprendizado de línguas, e a gente vai elencar 4 aqui. E vocês podem colocar mais no chat. O primeiro que a gente colocou é que aprender um novo idioma fortalece a memória. Então, ele ajuda a prevenir doenças cognitivas. Se ele fortalece a memória, a gente vai ter mais facilidade, inclusive, em outras atividades que não envolvam só o aprendizado da língua. Então, ele vai aprender um novo idioma, vai cair em outras situações do nosso dia e vai potencializar a nossa memória. Aqui não é mais mito e verdade, mas é uma verdade, com certeza. Aprender qualquer idioma, seja espanhol, seja qualquer outra língua, até mesmo estudar mais sobre a nossa língua materna, vai ajudar na nossa memória. Vocês podem colocar no chat o que vocês acham. Se alguém está estudando alguma língua e consegue já perceber isso, que está ajudando, independente de idade, de como está estudando, vai sempre ajudar na nossa memória.
Ele permite conhecer novas culturas e pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas assim mais faladas, independente do local e de onde a gente estude o idioma mesmo. A gente sempre fala da capacidade de conhecer novas culturas e pessoas. Então, acho que esse é um rico aprendizado, assim, para levar para sempre, que estudar um idioma, como eu falei, não é só saber a gramática, mas também conhecer novas culturas, ter a possibilidade de aumentar os nossos contatos, as nossas oportunidades de contatos, de viagens, nesse momento não muito viagens, mas futuramente, quem sabe. É uma língua muito falada, muito utilizada na internet, então também para se comunicar via internet é muito, muito utilizada. Então, ela aumenta o leque de culturas, pessoas e novos contatos e oportunidades que podem vir a surgir. Ó, a Sônia colocou que sim, trabalhar e ajudar a nossa memória. E isso coloca a memória para trabalhar, né? Tira ela ali de ficar parada e estudar um novo idioma, começa a trabalhar mais a memória. Se comunicar melhor quando viaja, exatamente. As questões de negócios também, tanto o espanhol como as outras línguas. Hoje em dia, um currículo pede muito uma língua estrangeira. Então, ó, a Jussara, Muito verdade, interessante. nos dá Eu mais só oportunidade. Pode falar, desculpa. não, só comentando o comentário da Ana Lúcia, tem uma afirmação que é muito importante aqui, que eu vou pular uma, tá, Vitória? Aumenta a confiança e a autoestima. E vai super de encontro com o que a Ana Lúcia falou, que é a questão de empoderar a pessoa. Então, sentir que a pessoa está com confiança, a autoestima da pessoa. Porque justamente ela pode viajar e ela não depende de um guia, ela não depende de outra pessoa para se comunicar. Ela mesma consegue se comunicar. Isso dá uma sensação muito boa para a pessoa, realmente faz bem para a autoestima e para a confiança da pessoa. Então, faz muito sentido a palavra empodera, que a Ana Lúcia usou, para se referir ao idioma. Legal, eu não tinha visto exatamente. Vou começar, inclusive, a usar essa palavra para comentar sobre os benefícios de se aprender. Vou usar aqui o espanhol, né, para chamar mais gente para estudar o espanhol. Então, aprender espanhol é empoderador, exatamente. Agora, a próxima afirmação sobre os benefícios, vamos ver. Acho que é contigo, Carolina. Potencializa a concentração, acho que a gente já tinha falado, né? Sim. Eu acho que potencializar a concentração se relaciona com memória, com a confiança, exatamente. Então, a gente colocou como uma quarta afirmação de benefícios é que potencializa a concentração. E uma vez que a gente ativa a nossa memória, a concentração fica muito melhor. Vamos Agora ver. Tem as pessoas falando no chat, podemos ler um livro na língua que foi escrito e às vezes a tradução não fica boa. E isso, muitas vezes o trabalho do tradutor ou alguma coisa, a gente sabe que é muito difícil, mas às vezes sabe que ler o original é uma outra história. Então, ver um filme com legendado, ler um livro no seu idioma original é muito, muito, muito bom mesmo e faz muito bem para nós e para a nossa saúde mental também, do cérebro. Que mais? A Maria Zélia falou: meu genro do Uruguai mora aqui no Brasil e mistura um pouco das duas línguas. Sim, é muito comum acontecer isso, que é o que a gente estava falando, né, na questão do portunhol. Que mais, Vitória? Então, vamos fazer um resuminho até agora do que a gente conversou para poder partir para as próximas discussões. A gente começou, né, tendo algumas afirmações para a gente refletir entre verdade ou mentira. Trouxemos algumas frases que a gente ouve por aí sobre a língua espanhola
e que algumas a gente tem que sim considerar e levar para a vida, mas outras, se a gente ainda tem o costume de reproduzir, a gente pode pensar um pouco mais e refletir para poder tirar o mito de que espanhol é fácil, de que espanhol não é uma língua, então só o português basta. Então a gente já foi conversando sobre a importância da gente considerar o espanhol uma língua como qualquer outra e considerar o fato de que temos que estudá-la, não só depender do portunhol, ainda que o portunhol seja um caminho para aprendê-la. Depois a gente falou sobre os benefícios de aprender um idioma. Então, a gente falou da memória, uma pessoa, a Ana Lúcia colocou que empodera, que potencializa a concentração, falamos da autoestima, da confiança. E agora, a gente quer falar um pouquinho, então, mais especificamente de como e onde aprender o espanhol. Para quem já estudou, para quem tem vontade de estudar, porque quer conversar com alguém que conhece, que fala espanhol, porque quer viajar, ou nesse momento de pandemia que não estamos viajando, que quer ler mais em espanhol, ouvir, ver algum filme em espanhol. A gente vai dar algumas dicas para vocês conseguirem praticar essa língua. A primeira dica é a dica, né, das profs aqui que somos sobre como aprender o espanhol. Então, em cursos de idiomas. Tem diversos cursos de idiomas, e agora no momento da pandemia, que estão sendo online. Então, na URGS mesmo, nós temos o NELI, não sei se alguém conhece, que é o Núcleo de Ensino de Línguas em Extensão. Lá existem diversos cursos, inclusive de língua espanhola. A gente pode contratar um professor de língua espanhola para nos dar aula particular, ou em grupos, convidar um amigo, uma amiga, vamos ter aula em espanhol, de espanhol, vamos botar nossos conhecimentos em dia, fazer uma conversação. Então, dá para contratar professores que vão guiar essa prática, para fazer ativar os conhecimentos que estão ali guardadinhos sobre a língua. Uhum. A próxima dica que a gente sempre aconselha aí para quem já está no caminho de começar a aprender um idioma ou já está ali no nível básico é ver filmes, séries, ouvir música, ler livros, sempre em espanhol. Os filmes e séries, a gente super aconselha vocês a verem legendado e, se possível, quando possível, colocar a legenda também em espanhol. Por quê? Porque daí, ao mesmo tempo que a gente está ouvindo a língua, a gente também está conseguindo ler o que está sendo dito. E assim a gente vai assimilando. No começo, vai ser talvez difícil, se a gente não tem esse costume. Mas vocês vão ver que, com o tempo, o nosso ouvido vai começar a se acostumar e ele vai começar a entender melhor as palavras. E quando tu vê, tu vai estar escutando o filme sem até olhar para a legenda, que tu já vai estar conseguindo ativar isso. Então, é muito importante. Existem TVs, TV espanhola, existem canais no YouTube que transmitem a TV espanhola, existe o Masterchef Espanha, que é maravilhoso. Os Masterchefs, para quem gosta de cozinhar, de assistir programas culinários, o Masterchef é maravilhoso. Existem muitas séries, muitos filmes em espanhol. Eu sou apaixonada pelo Pedro Almodóvar. É meu diretor de filme favoritos. Então, se vocês procurarem filmes do Pedro Almodóvar, recomendo todos eles. Então, podem maratonar à vontade e legendado, não esqueçam disso. Isso, o pessoal tá falando ali no chat, podem colocar, aproveitem o chat para se comunicarem. Então, quem tiver uma série no Netflix, que é muito famoso, quem assiste por lá, coloca dicas de série. A Maria Zélia colocou As Telefonistas, que eu sei que tem lá no Netflix, que é em espanhol. E aí pode fazer que nem a Carol comentou, colocar a série em espanhol e a legenda também em espanhol, porque assim a gente ouve e lê, faz as duas coisas tudo em espanhol. Quando vê, não precisa mais nem estar lendo a legenda, vai se acostumando. Então, podem dar dicas aí no chat de filmes, séries, livros que vocês gostem muito
e o pessoal pode procurar. Ó, a Ana Lúcia colocou que tem o filme do Pablo Neruda, exatamente, é bem legal. Podem colocando dicas de filmes em espanhol que vocês conheçam. Bom, a próxima dica tem um pouco a ver com leitura, mas mais especificamente de notícias, por exemplo. Vocês podem, quando forem ler sobre o que está acontecendo no mundo, procurar sites que são de língua espanhola. Por exemplo, El País, que vai apresentar todas as notícias pela língua espanhola. Então, vocês podem, ao mesmo tempo que se atualizam do mundo, podem praticar a língua espanhola. E nessa mesma, como eu posso dizer, ainda na prática da leitura, a gente colocou uma dica referente às redes sociais, porque alguém pode dizer, Vitória e Carol, hoje em dia eu leio mais as notícias pelo Facebook, porque é mais rápido, eu abro o Facebook e já tem um monte de notícias, ou eu gosto de ver frases motivadoras, gosto de ver frases de bom dia para mandar para uma amiga. Também dá para fazer isso em espanhol, procurar páginas no Facebook que sejam de países que falam espanhol, e ali vai ter todo o conteúdo que vocês já costumam acessar, só que em língua espanhola. Então, imagino tanto de palavra nova que vai conhecer, tantas culturas, dicas que a gente não teria acesso quando a gente mantém o nosso Facebook só com postagens em português. Então, essa é uma dica. Procurar ver coisas nas redes sociais também em espanhol. Vamos ver o que o pessoal está falando um pouquinho. Assisto novelas em espanhol. O pessoal está comentando sobre as telefonistas, então tem um pessoal que assiste bastante essa série. Isso aí, filme Dolor e Glória, é bem legal também. É maravilhoso, assistam. Assistam, para quem gosta de um filme mais dramático, mais com história real da vida, pode assistir Dolor e Glória, exatamente. Legal, a gente vai anotar também as dicas. Uma outra sugestão que a gente coloca, que também vai de encontro com a questão das páginas, das notícias, é sempre quando a gente vê alguma palavra que a gente não sabe o significado, buscar em dicionários. Então, é muito importante a gente lembrar de sempre quando a gente vê uma palavra, até em língua portuguesa, a gente ir buscar o significado dela, porque a gente buscando, a gente amplia nosso vocabulário. Porque daí, depois que a gente vê em outro lugar, a gente não reconhece. Nossa, eu vi essa palavra em determinado contexto na notícia que eu li. E eu lembro que ela significa isso. Então, esse movimento vai ativar nosso cérebro, vai ativar nossos conhecimentos que a gente já, em algum momento, a gente obteve da língua. Então, é muito importante que usem dicionários. Existe o dicionário da Real Academia Espanhola, que é a RAE, Dicionário da Real Academia, que é muito bom. E a gente sempre recomenda porque ele dá ali, ele é todo em espanhol, então tu coloca a palavra ali e ele vai dar um significado também em espanhol. E aí vocês vão lendo e vocês vão também treinando a compreensão, a leitura e tudo mais. Isso mesmo. Me lembrei agora que o pessoal está colocando ali no chat. Gostei das sugestões de assistir noticiários e utilizar espanhol nas redes sociais. E a nossa próxima dica, além das redes sociais, a gente, enquanto professoras, a gente costuma dar essa dica para os nossos alunos. Está começando a estudar o espanhol? Já estudou há algum tempo? Tem a opção da gente colocar, hoje em dia a gente está sempre com o nosso celular por perto. Tem a condição da gente botar no celular, ao invés de português, botar a língua do celular em espanhol. Então, ir lá nas configurações, onde está língua, português, colocar espanhol. Aí, todas as partes do celular, chamada,
câmera, mensagens, todos esses ícones do celular vão ficar em espanhol. E a gente já vai saber onde está cada um, então a gente vai associar com mais facilidade. E quando a gente vai percebendo, a gente já sabe que mensagem é mensagem, que câmera é câmara. Então a gente vai aprendendo ao mesmo tempo que a gente está ali usando o celular como no dia a dia. Então essa é uma dica que a gente sempre dá, colocar celular, notebook para a língua espanhola, nas configurações desses aparelhos. E a próxima dica, e não a mais importante, mas só que aí, já falando então um pouco sobre a nossa oficina, é praticar e se inscrever na oficina que vai ter espanhol, o que a gente trata na oficina, como a gente faz. A gente não faz do zero, a gente sempre fala que a pessoa precisa ter uns conhecimentos básicos, de falar um pouquinho o idioma, porque a gente vai fazer conversação. Porque muitas vezes a gente não tem um espaço para praticar a língua, para conversar sobre o idioma. Então, conversar no idioma, não sobre o idioma, conversar sobre e no idioma. Então, as oficinas da UNAP, elas têm como objetivo, as de espanhol, por enquanto, a gente conversar sobre algum tema. A gente fala sobre família, sobre o tempo, a gente fala talvez sobre algum poema, sobre a nossa rotina. Então, a gente vai falar sobre essas questões do dia a dia em espanhol. E a gente monta daí os grupos, por enquanto são 2 turmas, em horários diferentes, provavelmente um de manhã e uma pela tarde, e a gente pratica, então, durante... É 1 hora e meia, não lembro. 1 hora e meia. 1 hora e meia. A gente fica conversando em língua espanhola via Google Meet, como estão funcionando agora todas as oficinas. Vitória, quer acrescentar? Isso, então a gente aproveita esse nosso debate, essa nossa conversa, para convidar a vocês que se interessaram, ou até mesmo, né, lembrar o pessoal que já fez a oficina, a última oficina, a voltar a se inscrever para fazer essa oficina que vai colocar em prática aquele conhecimento que está ali guardado sobre o espanhol. Todas essas dicas a gente pode retomar, as dicas de filme, de séries, a gente pega essas dicas e faz um debate todo em espanhol, então a gente vai conversando sobre o tema do filme, do que trata a série, a gente vai debatendo sobre coisas da vida, da rotina, tudo em língua espanhola. Então, quem tiver interesse pode se inscrever, cuidar a etapa de inscrição e a gente vai ficar muito feliz de receber vocês nas nossas oficinas. Ó, já sabe o horário, dicas que acontecerão as oficinas e dias que acontecerão as oficinas. A gente ainda não tem essas informações, mas a gente sempre orienta a ficar de olho aqui no Facebook da UNAP, porque está sempre as informações bem rápido. Então, não tem problema. Vocês estão com dúvida, pode entrar aqui, que se tiver já aberto, se tiver já a data, vai estar tudo explicadinho. Certo? A gente agradece muito a participação de todos. Eu amei a interação no chat. Agora, nesses tempos de tudo que é remoto, online, a gente tem que aprender a se comunicar assim. Então, foi ótimo. A gente vai guardar as dicas. Obrigada pelos elogios. A gente espera vocês. A Carol, acho que quer finalizar também. Sim. Então, obrigada a todo mundo. Gente, muito obrigada. Eu adoro falar com vocês, é sempre uma honra. A gente ficou muito feliz dando aula na UNAP no semestre passado, e a gente vai ficar muito feliz também em ver vocês lá nas nossas oficinas. Em breve, fiquem de olho aqui, vai sair as informações todas aqui. Quem participou ano passado pode participar de novo, eu acho, tem que só confirmar, mas assim que saírem novidades, vai estar postado aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês.
Que tenha uma ótima semana e a gente se vê em breve e tomara que todo mundo continue com saúde e muito bem, certo? Um abraço grande em vocês, um abraço virtual e até a próxima. Tchau. Tchau.